De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Fabrício Feliciano, especialista em direito penal, e a gente vai falar sobre as punições para quem agride animais. Doutor Fabrício, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, a alegria de recebê-lo aqui. Doutor Fabrício, nesses últimos dias um caso ganhou uma comoção nacional. O segurança de um supermercado que foi filmado agredindo supostamente o animal e esse animal veio a falecer. Antes da gente entrar no caso concreto, doutor Fabrício, mas falando de forma geral, o que pode ocorrer com as pessoas que são flagradas agredindo animais? Bem, quem maltrata animal pode ser punido criminalmente. Há um crime específico na lei ambiental, mais especificamente na seção que trata dos crimes contra a fauna, que pune com detenção de 3 meses a 1 ano os maus tratos aos animais. E há uma causa de aumento as hipóteses em que ocorre a morte do animal. Nestes casos, essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Doutor Fabrício, qual é a prova que se tem para provar que alguém agrediu o animal? Porque normalmente as pessoas dizem, fulano agrediu o animal, mas o que é prova para o direito penal e para ensejar essa punição a qual o senhor fez referência há pouco? Bom, prova, nesse caso específico, ela pode ser uma prova testemunhal e há um vídeo em que aparece o segurança do Carrefour sustentando o que seria uma barra de ferro ou de alumínio, espantando ali o cachorro e depois supostamente o agredindo. Essas são as provas, a princípio, que cabiam nesse caso. Poderia ter também a apreensão dessa barra para verificar se de fato foi ela que causou aquele ferimento e uma perícia no próprio animal para atestar a causa da morte. Essa perícia, entretanto, ela não é mais possível ser realizada porque o animal já foi levado à incineração. Doutor Fabrício, nesse caso concreto, ao qual todo o Brasil tomou conhecimento, que é o caso do segurança do Carrefour supostamente agredindo o cachorro. Nesse caso concreto, o fato de um terceiro ter filmado a cena, embora ele não estivesse envolvido, uma outra pessoa, isso é prova que deve ser levada aos autos e que seja até a abertura de investigação do Ministério Público? Sim, essa prova é válida. É muito válida. Quanto à investigação do Ministério Público, eu verifiquei, pelas informações que saíram nas reportagens, que foi instaurado um inquérito civil pelo Ministério Público e um inquérito penal pela Polícia Civil. É neste inquérito penal que será apurada a responsabilidade por esse fato. O senhor falou inquérito civil e inquérito penal. Vamos explicar para quem está nos assistindo. O inquérito civil pode recair a penalidade sobre quem? E o inquérito penal sobre quem, doutor Fabrício? Bem, o inquérito civil, ele pode apurar responsabilidades civis e ambientais e ela pode recair sobre a pessoa jurídica, até sobre o Carrefour, no caso concreto. E a responsabilidade penal, que é apurada no inquérito policial, ela só poderá recair sobre aquela pessoa ou aquelas pessoas que participaram efetivamente daquele fato. Então, a responsabilidade penal, ela é subjetiva, ela é personalíssima, ou seja, só recai sobre aquela pessoa que participou de alguma maneira naquele fato. Doutor Fabrício, falando de uma forma geral, há muitas pessoas que elas colocam veneno na comida para matar um cachorro, para matar um gato. Esse tipo de ato e de crime, ele traz uma punição maior do que, por exemplo, o caso desse segurança que supostamente matou realmente o cachorro, ou ambos são iguais perante a lei? Não, Ana. A morte do animal, ela já agrava a pena independentemente da causa. Um aspecto aqui interessante é que esse fato é um fato que ganhou grande repercussão. De fato, se isso aconteceu, é repugnante, mas talvez o direito penal não tenha a resposta adequada, proporcional para a conduta, porque essa pena é uma pena de 3 meses a 1 ano, como eu disse, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3, mas o processo, ele é conduzido no juizado especial criminal, e lá dificilmente essa pessoa que tenha praticado esse fato, e o inquérito vai concluir quem praticou de fato isso, ela pode sequer ser julgada, porque no Juizado Especial Criminal cabem acordos com o Ministério Público, como, por exemplo, a transação penal
É um acordo feito com o Ministério Público, no qual o investigado, que ele ainda não é nem denunciado, não foi acusado ainda formalmente, ele aceita, por exemplo, pagar uma cesta básica ou prestar serviço à comunidade e não chega sequer a ser processado. Certamente por isso, por haver uma desproporcionalidade entre a gravidade do fato e a pena prevista para esse tipo de infração, é que o senador Randolfo Rodrigues, salvo engano, da Rede Sustentabilidade, divulgou hoje que vai propor um projeto de lei para aumentar essa pena dos maus-tratos aos animais daqui a hoje para um ano, entre 1 ano e 3 anos de detenção. Doutor Fabrício, no caso concreto desse segurança do supermercado, ele foi desligado da empresa a qual ele era uma empresa terceirizada que prestava serviço ao supermercado. Isso é justa causa para o direito trabalhista? Ana, de fato, essa é uma matéria afeta ao direito do trabalho. Eu imagino até que sim, mas não tenho condições, por não ser essa a minha especialidade, de me posicionar sobre essa demissão, sobre esse desligamento. O senhor é um advogado especialista em direito penal, tem diversas passagens, inclusive pelo Rio de Janeiro, com grande atuação. Eu queria uma avaliação do senhor. Como o senhor avalia a inserção das redes sociais e agora como nessa onda de denúncias? Porque o Ministério Público só entrou no caso depois das redes sociais. É verdade. As redes sociais hoje se tornaram um instrumento muito importante para a divulgação de fatos como esse. Talvez tenha sido a repercussão desse fato que levou à instauração dessas investigações, tanto a criminal, o inquérito policial, quanto a civil. Eu acredito que, de fato, houve essa importância na divulgação das redes sociais. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado especialista em direito penal, doutor Fabrício Feliciano. Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, doutor Fabrício. Muito obrigado, Ana. Boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Se você quiser rever essa entrevista completa, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Boa noite para você.